E aí, bora falar de ecologia? Sabe, sobre como tudo na natureza está conectado? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar nessa teia incrível que é a vida, desde um bichinho minúsculo até o nosso planeta inteirinho. Então, a grande questão é essa, né? Como é que a natureza organiza a vida? Parece uma pergunta gigante, mas olha, a gente vai desvendar isso juntos, pedacinho por pedacinho. Vamos lá. Para começar, vamos direto ao que interessa. Afinal, o que é ecologia? Qual é o coração dessa ciência? E aqui, gente, tá o pulo do bato. Ecologia não é só listar bicho e planta, não. O lance todo são as relações. É a ciência que olha para como cada ser vivo interage, sabe? Tanto com os outros seres vivos quanto com o ambiente onde ele está. Pensa nisso como uma dança constante, uma troca sem fim de matéria e energia. E para a gente entender como essa dança funciona, a gente precisa conhecer os dois componentes principais desse sistema. Então, olha só. De um lado, a gente tem o que chamamos de fatores bióticos, que é basicamente tudo que tem vida. As plantas, os animais, os micro-organismos, tudo. Do outro lado estão os fatores abióticos. São as coisas não vivas, mas que, nossa, são fundamentais, né? A água, a luz do sol, o solo, a temperatura. O trabalho da ecologia é justamente entender como esses dois lados conversam e um afeta o outro. Beleza? Agora que a gente já pegou essa base, que tal a gente começar a subir de nível? A gente vai ver como a vida se organiza em escalas. Como se estivéssemos dando um zoom out, sabe? Começando do bem pequeno e indo para o gigantesco. O nosso ponto de partida é o mais básico de todos. O organismo é um ser vivo, individual. Pensa aí, por exemplo, num único macaquinho lá na savana. Ele é a pecinha fundamental desse quebra-cabeça. Ok, agora vamos abrir um pouco mais o foco. Se a gente juntar vários desses macacos, todos da mesma espécie, vivendo ali no mesmo lugar, pronto, a gente tem uma população. Eles estão ali interagindo, formando um grupo. Dando mais um passo para trás nesse nosso zoom, a gente vê que os macacos não estão sozinhos, né? Tem também a população de elefantes, a de zebras, as plantas. Quando a gente junta todas essas populações diferentes que vivem e interagem na mesma área, aí a gente tem uma comunidade. E é aqui que a coisa começa a ficar mais complexa e interessante. E se a gente pegar essa comunidade toda e juntar com aqueles fatores abióticos que a gente falou antes, o solo, o rio, o clima, a luz do sol, aí sim a gente tem um ecossistema. É a comunidade inteira mais o ambiente físico dela, tudo junto e misturado, interagindo o tempo todo. E por fim, no nosso zoom máximo, a gente chega na biosfera. O que é isso? É basicamente a soma de todos os ecossistemas da Terra. É a camada de vida do nosso planeta. Dos desertos mais quentes até as florestas mais úmidas, do topo das montanhas até o fundo do mar. É o grande palco da vida. Bom, a gente já viu onde a vida acontece, né? As escalas, os níveis. Agora, a gente precisa entender como cada espécie se vira nesse sistema todo. E para isso, tem dois conceitos que são, assim, super importantes. O primeiro deles é o habitat. E para entender o que é habitat, a analogia é mais fácil pensar que ele é o endereço da espécie. Simples assim. É o lugar físico, o ambiente onde ela mora, onde a gente pode encontrar ela. O segundo conceito é o nicho ecológico. E se o habitat é o endereço, o nicho ecológico é a profissão da espécie. É o papel que ela exerce, o que ela faz nesse endereço. É o modo de vida dela de cabo a rabo. E é muito importante sacar isso. O nicho é muito mais do que só o que o bicho come, tá? Ele descreve o pacote completo. O que a espécie come, mas também quem come ela, como ela se reproduz, os horários que ela é mais ativa. É tipo a descrição do cargo dela no ecossistema, a sua função única. Para essa diferença entre endereço e profissão ficar bem clara, nada melhor que um exemplo prático, né? E a gente vai buscar esse exemplo num dos lugares mais incríveis do planeta. E esse exemplo mostra perfeitamente uma regra de ouro da ecologia. Só porque duas espécies moram no mesmo lugar, não quer dizer que elas fazem a mesma coisa. Então, vamos conhecer nossos personagens de hoje. A capivara e o jacaré do Pantanal. Os dois vivem lá nas áreas alagadas do Pantanal. Ou seja, eles dividem o mesmo endereço, o mesmo habitat. Mas olha só que interessante a diferença na profissão de cada um. O habitat é o mesmo, o Pantanal. Mas o nicho é totalmente diferente. A capivara é herbívora, ou seja, come plantas. Já o jacaré é um predador, carnívoro. Eles conseguem conviver no mesmo espaço justamente porque cada um tem a sua função, exploram o ambiente de jeitos diferentes.
Beleza, a gente explorou como a vida se organiza, os papéis de cada um, e isso, claro, leva a gente para uma pergunta que não quer calar. E a gente? E a espécie humana? Onde a gente se encaixa nisso tudo? Olha, não é segredo que, ao longo da história, nosso impacto nos ecossistemas ficou cada vez maior, né? O exemplo disso foi o Grande Nevoeiro de Londres, lá em 1952, que mostrou de um jeito bem assustador a nossa capacidade de mudar os fatores abióticos do nosso próprio habitat. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, uma pergunta para a gente levar. Depois de entender sobre relações, níveis, habitat, nicho, a gente precisa se perguntar, nesse ecossistema global, nesse planeta Terra, qual é, afinal, o nosso nicho? O nicho da humanidade. E talvez mais importante ainda, qual deveria ser